Bom, questão 1. De acordo com o texto, o português deixou de ser a língua de comunicação em Singapura e na Índia. Vamos aqui perceber o seguinte: o que o examinador quis que você rapidamente observasse é uma questão de exclusão, somente isso. Né? Olha, eu vou colocar para você aqui então o seguinte: olha, eu tenho uma bandeja que tem vários elementos. Ok. Agora eu tenho uma outra bandeja sem 2 elementos. Significa então que esses 2 elementos estão fora nessa outra bandeja. Pronto. Essa seria uma interpretação direta. Concorda comigo? Então, essa relação da bandeja seria mais ou menos isso daqui, ó. Então, ela queria que você observasse aqui, ó, Singapura e Índia. Tá legal? Olha a palavra-chave, língua de comunicação. Então, olha só, o que a banca queria induzir você a pensar? Olha aqui, ó. Cerca de 3 séculos depois, Portugal lançou-se em uma expansão de conquistas, que a imagem do que Roma fizera levou a língua portuguesa a remotas regiões. Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Singapura, Índia, Brasil, para citar uns poucos exemplos. Então levou a língua portuguesa para essas regiões. Ok, tranquilo. Muito mais tarde, essas colônias tornaram-se independentes. O Brasil no século XIX e as demais no século XX, tudo bem? Mas a língua de comunicação foi mantida e é hoje oficial em 8 nações independentes. Brasil, Portugal, assim se assado, e aí você vai observar, Singapura e Índia não tem aqui não, terror. Singapura e Índia não tem aqui abaixo não. Opa, então por exclusão, a gente vai entender o quê? Opa, por exclusão, já que não tem aqui Singapura e Índia, não tem aqui nesse nosso outro grupo, né, nessa nossa bandeja, então, de acordo com o texto, o português deixou de ser a língua de comunicação em Singapura e Índia, já que ela não está naquela outra bandeja. Ah, então deixou mesmo. Aí, para quê? Para você marcar certo. Mas vamos procurar entender, será que é realmente isso que aconteceu? Será então que era a língua de comunicação então em Singapura e na Índia e depois deixou de ser? Será que é isso mesmo? Vamos então agora perceber algumas palavras que são vestígios importantes para a gente. Na realidade, o que quer dizer aqui a língua de comunicação? É a língua oficial daquela nação. A língua de comunicação é a linguagem que ela utiliza para se comunicar. Tá? Então é a língua que predomina naquela nação. É isso. Tá legal? Então vamos entender isso daqui. Olha o que foi dito aqui. Ó. Cerca de 3 séculos depois, Portugal lançou-se em uma expansão de conquistas que a imagem do que Roma fizera, que foi levar a língua para o povo ali que foi conquistado, então ele levou a língua portuguesa a remotas regiões. Levou a língua portuguesa a remotas regiões. Isso significa que todas aquelas regiões absorveram esta língua e passaram a falar, passou a ser língua de comunicação dessas? Não, terror. Lançou-se e levou a língua portuguesa para Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Singapura, Índia, Brasil, para citar uns poucos exemplos. Ok, mas colou como língua oficial? Colou como língua de comunicação? Em alguns sim, em outros não. Olha só, muito mais tarde, não é de uma hora para outra, essas colônias tornaram-se independentes. Então aqui, né, falado anteriormente ali, ó, essas colônias tornaram-se independentes. O Brasil no século XIX e as demais no século XX. Mas a língua de comunicação foi mantida e é hoje oficial em 8 nações independentes. Quais sejam? Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e tal. Nesse caso aqui, o que se quer dizer? Cara, a língua de comunicação, aquilo que colou efetivamente, ficou aqui, ó. Foi mantida, então, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e tal. Isso quer dizer, então, que Singapura e Índia realmente tiveram a língua oficial dela, a língua de comunicação realmente foi o português e depois deixaram de ter a língua portuguesa? Não foi isso que o texto disse. Concorda comigo? Por isso está errada a afirmação. O que foi afirmado aqui, olha só, o português deixou de ser língua de comunicação em Singapura e na Índia. Isso dá a entender, faz supor
de que Índia e Singapura, no texto tenha sido falado que Índia e Singapura teve a língua portuguesa como língua de comunicação, como língua oficial. Mas o texto não disse isso. O que o texto disse? Olha, Portugal levou a língua portuguesa para várias regiões. Várias regiões, ok. Em algumas isso colou como língua de comunicação, em outras não. O texto não disse que especificamente Singapura. Que Singapura e Índia tenham tido a língua portuguesa como uma comunicação oficial, como a língua oficial, né, daquela nação. Não foi falado isso no texto. Apenas foi dito, no momento, foi dito o seguinte, ó, Portugal levou a língua portuguesa para esses lugares remotos. Ok. Mais tarde, muito mais tarde, essas regiões, essas nações e tal, acabaram, então, tendo como língua oficial a língua portuguesa, que ele colocou aqui pra gente. Então, em momento algum, foi colocado no texto que Índia ou Singapura tenham tido a língua portuguesa como uma língua oficial. E aí, deixou de ser língua oficial mais tarde. Não. Apenas levaram, mas não colou, tá? A língua portuguesa não colou, tá legal? Basicamente é isso. Então, por vestígio que a gente observou aqui, tá? E pela expressão colocada aqui, ó, deixou de ser, aqui foi justamente aquela ideia do tangenciamento. Lembra que a gente falou? Na aula de interpretação a gente fala, é o tangenciamento. Utiliza expressões que nós vemos no texto, mas o deixou de ser faz supor o quê? Opa, então era a língua oficial. Mas deixou de ser língua oficial? Não. O texto não fala que a língua oficial na Índia e em Singapura teria sido efetivamente a língua portuguesa. Só falou que levou. Tá legal? Que Portugal levou. Só isso. Entendemos então? Veja, é uma interpretação, né, por inferência, o dado é implícito, mas nós temos vestígio, principalmente aqui. Essa expressão deixar de ser faz supor que no texto tenha sido falado que Singapura e Índia teriam aí a língua portuguesa como sua língua oficial. E não é, tá? O texto falou apenas que levou a língua portuguesa para essas regiões, mas não colou. Tá legal? Belezinha, então?